Você sabia que as crianças que falam mais de um idioma desenvolvem o cérebro de uma forma diferente? Estudos mostram que essas crianças têm mais facilidade no aprendizado também. Além disso, tem outros benefícios, como poder se comunicar de uma forma mais natural com outras culturas. Pode perceber, se você aprender um outro idioma depois de 25 anos, com certeza você vai ter um sotaque, você não vai ser como se fosse a sua primeira língua. A criança que cresce com dois idiomas, ela já cresce como nativo. E isso para ela traz muitos benefícios. Eu tenho uma filha, a minha filha tem 6 anos, e desde pequenininha, desde quando ela nasceu aqui em casa, a gente ficou com muita dúvida, na verdade. Eu falo português, o meu marido fala italiano, e a gente pensou, que língua que a gente vai falar com essa criança? E também perguntamos, claro, para os pediatras o que eles recomendavam. E o que a gente queria muito era isso, cada um falar na sua língua mesmo. E tem o fator ainda que a gente mora na Espanha, então estamos em outro país com outro idioma. E mais um outro fator que estamos na Catalunha. E a Catalunha, eles falam em catalão. Ou seja, na escola, minha filha é alfabetizada em catalão. Em casa, a gente fala, eu falo com ela em português, o pai dela fala com ela em italiano. Desde quando ela era bebê, a gente decidiu fazer isso. Só que ela teve um pouco de dificuldade para desenvolver. Realmente, os estudos mostram que as crianças que estão ali em contato com mais de uma língua, elas tendem a demorar um pouco mais para se expressar. E foi isso que aconteceu com a nossa. Ela, às vezes, falava uma coisinha em italiano, às vezes em português, às vezes em espanhol, porque ela começou a ir para a guarderia aqui, que são as creches. Ela foi para a guarderia com 1 ano e meio, então ali era só isso. Hoje pra gente é um presente, a gente tá na mesa, eu falo com ela em português, ela vira pro pai dela, ela responde automaticamente em italiano. Ela pode se comunicar com a nossa família, que isso era uma grande preocupação que a gente tinha, né, de como ela vai se comunicar com a minha mãe, com a sua mãe, que falam idiomas diferentes. Então isso faz toda a diferença e eu aconselho muito você seguir esse modelo. Eu já vi de muitas coisas, né? Eu trabalho com educação nacional, eu já vi de tudo. Casais com crianças que vão para fora, casais sem filhos ou solteiros que de repente, como aconteceu comigo, encontrei meu marido e a gente se casou e que não falam o idioma materno, que falam o idioma do país. Por exemplo, famílias que a mãe é brasileira, o pai é russo, e aí eles falam espanhol, e a criança fala só em espanhol com a mãe. Eu, particularmente, acho um desperdício que a gente está fazendo com a criança, porque ao invés de incentivar ela a falar o seu idioma, ela acaba não falando, aí fala assim, mas ela entende, mas ela não fala. Entender não é a mesma coisa que falar. Depois ela vai crescendo, aí vem a vergonha, aí vem o sotaque, ela não vai mais querer falar. Então, eu aconselho você, se você tem um filho, já começa a falar com ele na sua língua, desde pequenininho. Se já tá grande agora, não tem problema. Mas às vezes não entende, tá tudo bem. Agora vai começar o processo de você falar com a criança em português. Como também na Austrália, brasileiras casadas com australiano, onde falam com a criança em inglês. Gente, principalmente inglês. Vocês podem perceber que as pessoas que falam somente inglês, é muito difícil elas falarem outra língua, os English speakers. Eu tenho muitos amigos do Reino Unido que vivem aqui na Espanha há 5 anos e eles não falam espanhol. Ou a pessoa que é nativa de inglês, ela tem um pouco mais de dificuldade para aprender outro idioma. Então, se você tá num lugar que já fala inglês, não pode, gente, pelo amor de Deus, não faça isso com a criança. Nenhuma mãe, nenhum pai devem ser nunca julgados. A gente sempre faz o melhor para os nossos filhos. Mas, se você pode dar isso daí é uma herança que você tá deixando pro seu filho aprender uma outra língua. E a partir do momento que você já fala mais que uma língua, para você aprender uma terceira, acaba sendo muito mais fácil. Olha o exemplo, eu que fui com 27 anos para a Austrália porque não sabia inglês e depois eu aprendi inglês, italiano e espanhol. E eu pensava que eu nunca ia aprender nem o inglês, por isso que eu fui para a Austrália. Então é muito importante a gente deixar como herança a língua para essas nossas crianças. Eu entendo perfeitamente também as famílias que falam só um idioma dentro de casa e os pais falam outros, que é difícil para você passar isso. Imagine que eu converso com a minha filha em português e o meu marido não sabe que eu tô falando com ela, ele conversa com ela em italiano e eu não sei o que ele tá falando com ela. Ou a mesma coisa o inglês, que eu tava conversando exatamente com uma amiga em relação a isso. Ela é casada com uma pessoa da Nova Zelândia.
O filhinho dela tem 3 anos, mas fala português com ela. Só que ela falou que ela se sente mal, às vezes, na mesa de conversar com a criança em português, porque o pai não entende nada. Então, nesses casos, realmente é um pouco mais complicado, é mais delicado, porque a pessoa não entende o que você fala. Aqui em casa, o meu marido fala português muito bem e eu também falo italiano muito bem. Então, a gente consegue entender o que está acontecendo. Se ele fala com ela, se ela não fala, depende da dinâmica da família, mas sempre pensando na criança, tenta o máximo possível você, como mãe, falar no seu idioma materno. Isso vai ajudar muito a sua criança lá no futuro. Conhecimento, facilidade de aprendizagem, facilidade de se comunicar com outras culturas. E hoje em dia, com essa globalização, essas crianças vão dominar o mundo. Quanto mais idiomas elas falarem, melhor. Claro que, de novo, nenhuma mãe deve ser julgada, cada família é um modelo diferente, mas pensa nisso, porque às vezes a gente não pensa. A gente tá aqui e pensa até em proteger. Muitas mães, eu já conversei com muitas mães em relação a isso, e às vezes elas tentam proteger o filho. Eu vou falar com ele nesse idioma porque eu tenho medo de lá na escola ele não conseguir, mas para ajudar também. Só que as crianças são esponja, no começo vai ser difícil, no começo vai ser um pouco mais complicado, mas não é impossível. Tenta fazer o seu melhor, com certeza, mas pensa nisso, que quanto mais idiomas o seu filho falar, mais conquistas ele pode fazer. E me conta aqui nos comentários como é que é aí na sua casa. Você já tem filho, você não tem? Me diz aí qual é a sua opinião. Não esquece de curtir o vídeo, assim o YouTube mostra para mais pessoas. Compartilha com uma mãe ou com alguém que tá já com uma bebezinha aí na barriga, que talvez isso pode ser importante. E mesmo se você tá no Brasil, coloca umas musiquinhas para criança em inglês, já vai introduzindo ela num outro idioma, porque isso vai valer muito a pena lá na frente. Te vejo no próximo vídeo. Beijo.